Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje é um tema que eu já falei a respeito aqui no nosso canal. E hoje eu vou voltar a falar a respeito dele, a lei do retorno. Quando eu falei sobre esse assunto, nós tivemos muitos comentários e depoimentos, gente dizendo que acredita, gente dizendo que não acredita, e eu queria saber a sua opinião. Você acredita na lei do retorno? E você acha que é possível comprovar a lei do retorno? É este o tema de hoje. Mas antes, eu queria pedir para você curtir o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho e se estiver gostando dos vídeos, compartilha com os amigos, porque de repente aquele seu amigo pode estar precisando também de ouvir o que nós estamos falando aqui no canal. Lei do retorno. Será que existe essa lei do retorno que tanto a espiritualidade fala? Será que existe e realmente a gente consegue comprovar? A lei do retorno é uma lei que fala da causa e efeito, ou seja, tudo que aqui se faz, nós respondemos por isso. Tudo tem uma consequência. Cada atitude nossa, cada ato nosso tem uma consequência. A gente colhe o que planta. E essa lei do retorno, ela é implacável. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer. Tudo que vai, volta, né? É como as pessoas falam do efeito bumerangue. Mas o problema é que às vezes essa lei do retorno não é tão visível assim. Ou seja, às vezes a gente não consegue enxergar essa lei do retorno. Então é muito comum a gente achar que a lei do retorno não está funcionando porque a gente não está enxergando esse retorno. É aquela velha história. Puxa, fulano me traiu e olha lá, ele está muito bem, obrigado, está rico, está próspero e eu aqui pastando, vítima, e eu que fui a vítima aí, não consigo sair do buraco e ele que me roubou está muito bem. Ou então, nossa, meu marido me traiu e hoje ele está muito bem com a esposa, com filhos, vida nova, e eu aqui sozinha e que na verdade eu fui a vítima, mas quem está bem é ele. Sabe aquelas histórias que eu acho que você já pode até ter passado por uma delas? Mas gente, uma coisa é certa. A lei do retorno é implacável. É uma lei de causa e efeito. Mesmo que a gente não enxergue o que vai acontecer ou que já está acontecendo no outro lado. Mas é importante a gente entender que essa lei do retorno não é uma coisa assim às vezes tão imediata, porque nós temos várias vidas e muitas coisas que acontecem na gente, a gente vem respondendo de outras vidas. Então, mas de repente nessa vida eu queria ver acontecer nessa vida. Mas existe uma justiça divina muito maior do que o nosso entendimento, do que o nosso querer. Sabe, eu trabalho com regressão de memória, eu trabalho com terapia de vidas passadas desde a década de 90 e já vi que pode sim ser comprovada essa lei do retorno. E às vezes não é só nesta vida, pode ser em outras vidas. Mas muito do que a gente acontece é desta vida de agora. Sabe por quê? Porque a lei do retorno não é o ato que vai acontecer. Por exemplo, se eu dou tapa na cara de alguém, eu não vou receber um tapa na minha cara porque é assim, ó, toma lá da cá. Esse toma lá da cá não é assim que funciona. O que volta pra gente, geralmente, é o sentimento, é o que nós causamos na outra pessoa. Por exemplo, se eu feri uma pessoa, se eu humilhei uma pessoa, se eu fiz alguma coisa que essa pessoa se sentiu humilhada, a vida pode me mandar alguma coisa que eu sinta a mesma humilhação que aquela pessoa sentiu quando eu tive algum tipo de ato contra aquela pessoa. Por exemplo, se eu fiz alguma coisa, por exemplo, eu fui injusta, eu demiti uma pessoa injustamente e aquela pessoa sofreu e os filhos daquela pessoa sofreram por conta de um ato que eu fui injusta cometendo, tá? O que pode acontecer? Aquela pessoa, eu posso no futuro, daqui a um ano, 2, 10, 20, isso não importa porque o tempo não é assim que corre no outro astral, lá no astral é uma outra leitura de tempo, pode acontecer alguma coisa comigo que não eu esteja sofrendo, mas com meus filhos, porque aí eu vou sentir a dor que aquela pessoa sentiu com os filhos dela. Então, na verdade, o toma lá da cá não é assim. Eu traí, posso ser traído. Eu bati, vou apanhar. Não é assim. O que volta às vezes é o sentimento, é a emoção que eu senti
que eu fiz a outra pessoa sentir que pode retornar para mim. Um dia eu atendi, por exemplo, uma pessoa aqui em terapia de vidas passadas, que ela tinha problema no olho, ela não enxergava de um olho. E ela me disse que ela era muito bem com os olhos. Quando ela era pequena, ela estava jogando bola, era um advogado que foi jogar bola e ele sem querer se bateu, ele mesmo se bateu e furou o olho, enfim, num acidente que ele mesmo provocou. Mas aquilo, enfim, ele tocou a vida dele, né, daquele jeito mesmo e tudo bem, para ele já tinha aceitado. Só que daí quando ele voltou em vidas passadas, ele se viu numa vida aonde ele foi uma pessoa que foi um senhor de escravos e era uma pessoa muito cruel. E numa dessas vezes ele chutou um escravo que estava ajoelhado e o chute dele atingiu o olho do escravo e o escravo ficou cego. E aí quando passou um tempo, esse rapaz, né, no caso como o senhor dos escravos, foi embora, estudou e voltou para aquela fazenda, para aquele engenho, ele viu aquele escravo cego. E quando essa pessoa em outras vidas morreu, ele se sentiu muito arrependido por aquela atitude dele. E nesse outro plano, no plano de entrevidas, ele chegou a enxergar o que seria o escravo dele na vida anterior e ele se ajoelhou e pediu perdão pelo que ele fez àquele espírito que teria sido um escravo dele em outras vidas. Ou seja, ele reconheceu o erro, ele se arrependeu do erro, o que é essencial para a nossa evolução espiritual. E aí, naquele momento, na regressão, esse advogado hoje sentiu que ele mesmo teria se causado esse acidente para sentir na própria pele o que ele causou a uma outra pessoa em outras vidas. Ele entendeu que ali era a lei do retorno, a lei da ação, da causa e efeito em ação. E ao invés de ele ficar revoltado, ele falou, nossa, eu mereci isso e graças a Deus agora eu tive o perdão deste negro escravo. Então, o que acontece, gente? Ele enxergou na causa ali, na prática, o que ele estava sentindo, o que ele fez uma outra pessoa sentir, ele estava sentindo, mas sem revolta. Então, isso foi um passo muito grande para a evolução espiritual. Então, a gente não pode encarar a lei do retorno como uma punição, e sim como uma grande lição de vida, para que a gente aprenda a nos tornarmos mais responsáveis pelos nossos atos. Porque se eu sei que o que eu faço vai voltar para mim, se eu sei que eu sou responsável por aquilo que eu faço, com certeza eu vou pensar muito antes de tomar qualquer atitude na minha vida, porque eu sei que aquilo vai voltar para mim. Então, na verdade, o que é muito importante na lei do retorno é essa lição de vida que ela nos traz, não como um castigo, uma punição, mas uma maneira que tem de me ensinar a ser uma pessoa melhor, a ter mais cuidado e responsabilidade com meus atos, porque se eu fizer o bem, vai voltar o bem para mim. Não da maneira como eu acredito que eu enxergo, na nossa maneira imediatista de enxergar as coisas, né? A gente quer enxergar ali. Eu dei um tapa, eu recebi um tapa, quero dar o tapa na hora, eu quero que a pessoa caia. Se ela me fez cair, eu quero ver ela caindo na hora. Não é assim que a lei do retorno funciona. Tudo tem o seu tempo divino de acontecer, mas uma coisa é certa, a lei do retorno é implacável, a lei da causa e efeito é implacável, porque ela provoca ondas de energia. Se eu envio ondas de amor, eu recebo ondas de amor. Se eu envio ondas de rancor, eu vou receber essas ondas de rancor. Mas nada como punição, apenas como lição para nos ensinar a ser pessoas melhores. E por isso, por tudo isso, a lei do retorno é sim comprovada. Basta que a gente tenha essa sabedoria de enxergar aonde está. E com isso a gente possa melhorar, evoluir espiritualmente, para que a gente possa ir para uma outra vida cada vez mais evoluídos como seres divinos que somos. Então, vamos ser responsáveis pelos nossos atos. Vamos plantar o bem para colher o bem. Esse é o tema de hoje, lei do retorno, que pode sim ser comprovado. Vamos tornar muito mais
responsáveis cada ato de nossa vida, para que a gente possa aprender logo a lição e não ficar reprovando em reencarnação em encarnação, para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores do que somos. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.